E aí, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso Papo de Sacristia. E de cara, assim, o que é e como surgiu a teologia da libertação? É uma pergunta fácil, né? Bem tranquila. Simples. Simples de responder, né? E como é um assunto que está na boca do povo, supõe-se que todo mundo sabe essa história, né? Então vamos traçar essa história apenas a nível pedagógico, porque todo mundo sabe essa história, eu suponho, né? A teologia da libertação, diferente de muitas outras escolas de teologia, ela não nasceu fundada por um autor, por um expoente, um personagem, tampouco por um livro, né? A teologia da libertação, ela tem um marco que é a publicação de um livro de um padre peruano chamado Gustavo Gutierrez, que leva pela primeira vez de maneira oficial esse título, Teologia da Libertação, mas ela já vinha sendo veiculada em panfletos, em artigos ou na própria conversa da igreja latino-americana, né? Então você está querendo dizer que, de alguma forma, diferentemente de outras escolas teológicas, ela primeiro é germinada dentro de um contexto, de experiência, e a partir dali que ela se torna reflexão. O que por si só já é problemático, eu diria, né? Porque em vez de vir Aqui eu me lembro, já introduzindo e problematizando, né? Quando Dostoiévski vai falar do comunismo, ele fala assim, o comunismo é uma Babel invertida. No Irmãos Karamazov. Que isso, né? A ideia da Babel seria, você vai subindo, né? O comunismo é trazer alguma coisa para cá. Então a ideia é, você começa de uma questão indutiva, de uma experiência concreta, e a partir daquilo ali você vai para a reflexão teológica. Em contrapartida, isso supõe que há uma confusão do ponto de vista da formalização dessa percepção, né? Porque qual é, assim, em linhas gerais, né? Em primeiro lugar, que a gente não fala de uma teologia da libertação, nós falamos de teologias da libertação, porque um pressuposto fundamental da teologia da libertação, segundo os seus fundadores, é a linguagem da fé, a perspectiva da fé em eco a uma situação que se apresenta diante, né, de nós, assim. De alguma forma, o que a teologia da libertação propõe nas suas origens é a enculturação da fé. Esse que é um tema muito importante. Isso é problemático ou não? Do ponto de vista estrito, não. A encarnação é enculturação, né? Se você pensar, o Deus criador de todas as coisas nasceu em uma cultura e preservou essa cultura até o fim da vida. Então, não há problema nenhum nisso, né? E é interessante quando você pensa na história da fé cristã, a fé cristã vai dialogando com as diversas culturas. O Ratzinger tem uma expressão muito interessante, que é o cristianismo nasce no encontro das três grandes culturas, a cultura romana, a cultura grega e a cultura semita, né? Então, há um conjunto de culturas que formam o cristianismo, e o cristianismo, em caminho histórico, ele vai dialogando com essas diversas culturas, né? Então, a teologia da libertação nada mais é do que, em linhas gerais, a tentativa de trazer um discurso de fé a um problema que se apresenta diante da pessoa que reflete, do sujeito de fé, né? E no contexto latino-americano, na situação vital, para usar um termo chique que as pessoas vão elogiar, né? Vamos falar em alemão? Exatamente. Na exegese bíblica, nós temos um conceito alemão chamado Sitz im Leben, que a tradução seria situação vital, que é o contexto no qual nasce aquele texto, né? Então, o Sitz im Leben da teologia da libertação é o ambiente latino-americano que é profundamente marcado, em primeiro lugar, pela violência, em segundo lugar, segundo lugar, não assim, do ponto de vista do mais ou do menos importante, mas pela violência e pela fome. Então, assim, com uma das características, a TL, então, surgiu para libertar esse povo latino-americano. Exatamente. Gostei desse Assim. Útil. Todas as vezes que você me perguntar o que é uma coisa, eu vou te dizer. O que está no fundamento, o que os textos preveem, o que os autores dizem é isso. Agora, o que aconteceu de fato, aí é uma discussão para um outro momento. E queria jogar uma provocação para a Bárbara, que ele falou muito da questão do contexto vital. Como é que é isso do ponto de vista da psicologia? O que eu quero dizer? É porque a teologia naturalmente nasce de um horizonte prévio. E o Léo disse isso de maneira muito bela. Quer dizer, o horizonte de sofrimento da América Latina, o horizonte de um ressentimento colonial, podemos dizer assim, né? De uma Europa que chega trazendo o cristianismo, junto também com... Empurrado, né? Empurrado, exatamente. Empurrado. Como é que a psicologia veria isso? O que você acha? Primeiro que... Peraí, gente. Foi muita coisa, né? Entra pela pergunta.
fazer uma provocação. Ah, então foram acusados. Então eu Deixa aí a primeira, depois você vai para dele. Crise pânico no sistema ali, ó. não, reformula pra mim, A por ideia favor. seria, o que que você acha que as impressões psicológicas ou a experiência de vida de alguém, seja de dor, seja de riqueza, de pobreza, pode influenciar na perspectiva da pessoa sobre o mundo? Porque eu acho que nós vamos entrar aqui, vai dar tempo para isso, tem a ver com questão histórica, sociológica, mas também com questão psicológica. Sim. Será que um Ratzinger que nasce na Alemanha vai entender um Gustavo Gutierrez que nasce na América Latina? Com certeza não, porque, assim, em partes, né? Porque primeiro eu não consigo compreender o ser humano na sua totalidade, porque a pessoa humana é um ser biopsicossocial, então são várias facetas, né? De que ele é composto, de que esse ser humano é constituído, então depende, de fato, do contexto, da sociedade que ele está inserido, também da estrutura desse indivíduo. Então, às vezes, esse indivíduo tem uma estrutura que não vai dar conta disso. Ele vai, ou ele vai dissociar, ou ele vai partir por uma perversão. Então, tem que ver também qual que é o intuito da pessoa e daquilo que ela pretende fazer, né? Porque muitas vezes a pessoa está ali nesse contexto de sofrimento, né? De algo que está sendo reprimido, né? Porque a impressão que eu tenho, né, de uma libertação, algo que tá sendo reprimido e de Interessante. que precisa eclodir. Então, de Então alguma você está dizendo que de alguma forma existe ali naquele movimento de tem que reprimir uma perspectiva objetiva que é estou sendo oprimido por um contexto, mas também tem um interno dizendo eu tenho que explodir. Exatamente, porque uma hora isso vai escoar, né? Isso precisa ter vazão, porque a gente não dá conta, é como uma panela de pressão. Então, isso vira um sintoma, ou isso vira uma ideia, e até gostaria de trazer para você. Ah, A interessante. teologia da libertação, de fato, na prática, ela é uma ideia, é um modo de pensar? Como que funciona isso? Você quer dizer que ela pode ser um delírio do ponto de vista de alguém que não elaborou bem o conflito interno dentro de si. Com certeza. Mas aí a provocação é dele, eu só tentando falar demais. É tudo seu. Minha, mas que teve um início, chegou ali, virou um furacão. Olha, existe um documento não é um documento, é um livro publicado por autores da Comissão Teológica Internacional. E existe um autor chamado Karl Lehmann, alemão, que ele faz uma análise. Inclusive escrevi um pouco sobre ele na minha monografia. Olha que coincidência. Já tem Eu sei que você Não, devia ter falado antes que eu fizesse. não, eu vou usar apenas uma imagem que ele usa, que ele fala que há um elemento da teologia da libertação, que é a teologia da libertação não é uma dentre outras teologias. O pressuposto metodológico da teologia da libertação é que a teologia da libertação ela propõe uma revisão do método teológico em si, não Perfeito. propriamente uma escola de teologia, né? E aí, tentando ir de encontro ao que você perguntou, a teologia da libertação, o que eu estou dizendo de teologia da libertação até esse momento é a ideia fundante da teologia Perfeito, da você já deixou libertação. claro que você não está generalizando, você está dizendo que seria o veio condutor. E tampouco ainda não entramos no mérito da aplicação dessa ideia fundante, que para mim é onde mora o problema. Eita, Mas, bem raro. Assim. mas, Vendo Papa Bento vive, já vi. mas aí o que há de fundamental? A ideia fundante da teologia da libertação é que o pobre como um lugar teológico, ou seja, um lugar de onde nasce uma teologia, um lugar que pressupõe a visão teológica, é fundamental a qualquer discurso, né? Então, E isso é bíblico? é completamente bíblico, né? Quando você pega o conceito libertação, por exemplo, o senhor falava, né? Eu assisti o último programa da campanha da fraternidade, o senhor tocou nesse tema, o conceito libertação, do ponto de vista bíblico, ele é muito importante, né? Nós temos a experiência emblema do povo saindo do Egito, indo de encontro à Terra Prometida, é significativa para o povo, para o indivíduo, inclusive para o cristianismo, que vai reinterpretar aquilo, revisitar aquilo, né? É muito importante. Mas aí eu queria acrescentar uma coisa que o senhor deixou a desejar. Que a libertação do povo do Egito, ela tem duas faces. Uma óbvia, para a qual todos têm capacidade de ir de encontro, e uma outra que não é tão óbvia. Quando Deus fala da tirada do povo do Egito, agora não vamos lembrar o capítulo e o versículo, mas está no Êxodo, ele fala que ele levou o povo ao deserto para quê? Vocês saberiam dizer?
Para que ele leva o povo do deserto? É. Bom, depende de que perspectiva. Se nós somos lá... Aquilo que ele diz no texto, padre, não problematiza muito. Não, eu tô dizendo, por exemplo, Pra fazer do ponto de vista castanha do não Deuteronômio, se fala de uma solidão, o Senhor chamou o seu povo a deserto, um lugar de solidão desoladora, para cercar de carinho e proteção, não é? Sobretudo nas palavras do próprio Deus, para que aquele povo preste um culto. Assim, E por que que isso é muito importante? o culto acaba sendo um sinal, né? Nós diríamos assim, ele deixa muito claro, quer dizer, que inclusive é uma espécie de subversão, né? Porque a ideia seria, eu vejo a constatação do Deus que pode libertar, e aí eu escuto o que ele está falando e vou, né? Na verdade, ele diz, ó, qual será o sinal da libertação? Me adorareis no Sinai, no Horebe. Para além disso, não é nesse ponto que eu quero tocar. Uhum. Eu quero dizer o seguinte: quando Deus leva o povo ao deserto, há uma outra perspectiva da libertação, que é a libertação da idolatria. E o aí que é há. idolatria? Deixa eu te provocar. Peraí, calma. Aí é uma narrativa dentro da narrativa. Por quê? Pegou Nazaré Tedesco. Então, assim, ó. Então vejam, prestem atenção. Existe a narrativa da libertação política, que é um povo massacrado por um monarca que é opressor e que, inclusive, aquele povo não é nativo daquele espaço. Sim, por isso que eu brinquei que é o MST. É, exatamente. E eles são tirados daquele espaço pelo próprio Deus, libertos daquela opressão política. Ponto. Né? Mas para além disso, e aí veja que interessante, há um caminho no deserto de libertação que continua no deserto. Então, mesmo o povo no deserto, já não mais sob a opressão do faraó, eles ainda são escravos. Tudo bem, mas você está trazendo aqui um desdobramento que é muito interessante. Mas aonde é que os profetas voltam com relação à idolatria? Qual é a religião verdadeira se não amparar a viúva e o órfão em suas necessidades? Sim. Aí eu te devolvo uma provocação aqui, bem advogado diabo, apesar de ser um padre. Será, talvez, que nós não criamos um tal espiritualismo dentro da teologia, onde é ele que projeta sobre esta libertação que é profundamente concreta, ligada profundamente à terra, ao indivíduo como um todo, e que depois se tornou espiritual demais? Não, eu acho que há um... É porque os textos dos profetas estão sempre ligados a essa questão de terra, de pobre, Sim, de mas, injustiça. mas também a perspectiva da idolatria. Não, lógico, mas o que é a idolatria? É aí que eu quero Carta chegar. aos Efésios, o que é a idolatria? A ganância é a pior idolatria. Cara, Efésios 5:5. Mas veja o que eu quero dizer exatamente. Tô te provocando, né? Lógico, aqui é. O problema é exatamente quando você dissocia os dois perfeito. elementos da libertação. Perfeito, É aí que eu perfeito. gostaria de chegar. Perfeito. Quando você entende, e aí que está o problema da aplicação de uma teologia da libertação que não entende a libertação de um modo integral, né? Perfeito. Porque você poderia tirar aquele povo da terra do faraó, colocá-lo em uma terra livre e eles ainda serem escravos. Perfeito, Né? perfeito. E o processo de libertação, ele é integral. O indivíduo ele é liberto integralmente, não apenas nas suas perspectivas sociopolíticas, digamos assim, no seu condicionamento histórico. Né? Por que vamos pensar o seguinte, você que nos ouve, por que é que o cristianismo, uma doutrina, uma filosofia, uma linguagem que nasceu há 2000 anos atrás, numa cultura que já não existe mais, numa linguagem que já não existe mais, com pessoas que já morreram há muitos e muitos anos, né? Numa terra que também, como existiu naquela época, não existe mais. Por que é que ele ainda tem algo a dizer ao ser humano? Porque, de alguma forma, esta estrutura de aprisionamento para a qual Deus prevê uma libertação permanece sob outros moldes. Você acha que é normal você ficar 40 dias sem comer carne? Você acha que isso é um esforço? Que é normal, né? É, gente, peraí. Estoca. Tem que ter um sentido de fato de despojamento, um sentido de reflexão. Esse é o grande objetivo da quaresma, é uma pausa. Eu gosto de uma frase do São Francisco de Sales, que ele diz, olha, a quaresma é o outono da vida espiritual, no qual nós colhemos os frutos para o ano inteiro, porque de fato é isso, o outono é a queda das folhas, né? Quer dizer, todo o investimento da árvore cai e aquilo volta a ser um recurso mineral para que a planta se alimente. E fica o fruto apreciado durante o ano, né? Então acho que a quaresma tem essa dimensão. E toda alegria ela é um tanto quanto maior se ela vem depois de um período de grande desgraça, né? Porque toda alegria, não diria desgraça, mas toda alegria... Desgraça eu falo da ausência da graça. Não tô falando só da desgraça porque, da na verdade, fatalidade. Para perceber a alegria precisa falta. Nós só somos capazes de nos alegrar porque nós somos seres humanos faltosos. E é por isso que eu acho que nós aqui estamos acostumados a frequentar uma igreja que ela é sempre muito bonita, muito imponente, e logo na quarta-feira de cinzas ela tá toda cheia de pano roxo.
Então a quaresma, ela é muito mais, ela é também muito visual. E Ela a é alegria sinestésica, ela mexe com sinestésica, a exatamente. visão, com o paladar, com o o olfato. manjericão, que é muito presente, né? Ela é A sinestésica. ausência da carne. Então, o sábado de aleluia, ele tem também essa alegria da contemplação, que eu falo que é uma alegria muito maior, porque faz falta você ver as imagens, ver o altar bonito, ver o altar ornado com as velas. Logo no sábado de aleluia, os panos rojos foram retirados, né? Então a igreja tá bonita de novo, já tá Sim. com outra cara. Então eu acho que é muito disso também, da alegria É uma do Cristo pedagogia. ressuscitado. Qual que é a intenção de cobrir tudo com pano roxo? Exatamente, acho que é pedagogia, né? É de uma ideia de uma penitência do óleo, porque dos olhos. O que eu quero dizer com isso? É porque nós naturalmente somos, vamos usar uma expressão hoje, que ainda é mais presente, uma cultura do espetáculo. Então, ver, postar, exibir. E a Quaresma está dizendo, olha, vamos nos ater ao que mais importa, a sobriedade, né? Exibir um pouco menos. Então, Os franciscanos eram até mais severos com isso, né? Sim. Eles faziam uma procissão na quarta-feira de cinzas, tirando todas as imagens da igreja e guardando as imagens. a Nossa, ideia imagina que mão de obra, né? Com certeza. É porque já é o começo da penitência. Exatamente. Nossa. Então, essa que seria a ideia, né? Uma purificação visual. Muito também porque os condenados por pecados, né, antigamente na igreja, tinham que se cobrir inteiros de cinza. E desfilar como penitentes nas ruas, né? Então é muito desse visual também de... Tá tudo demonstração ligado isso, já pública desde o que Antigo você- Testamento, né? São sinais visíveis que apontam para realidades invisíveis. E daí também é um pouco da marca na É a testa, cinza, né? cobrir-se de cinzas, né? É de fato a ideia de uma morbidez, tomando consciência de que tudo passa, nós passamos. Agora falando, já que você tocou Até porque quando a gente recebe assim, eles falam, É. né? Não se esqueça que você apoia o povo. É a grande condenação do livro do Gênesis, né? Eu ia perguntar da origem da cinza, do porquê da Dessa cinza. do pecador, do penitente, né? Penitente público. Já também, desde né? o Antigo Testamento, porque cinza, pó. Então a ideia seria assim: o que é? Todo pecado é uma síndrome de grandeza. Sereis como deuses. Então todo arrependimento é uma consciência da pequenez. Então o que é mais despertador em nós da nossa consciência de criatura do que o fato que a gente vai morrer? Então por isso pó. Ali naquele momento a gente está diante da realidade mais radical da existência humana. Tudo que é vivo morre, né? Tudo que é vivo morre. E acho que nesse caso, assim, voltando pra penitência um pouco, é um momento, não vou falar legal, não é a palavra legal, é um momento oportuno É legal. de observar os pecados do dia a dia, assim, os pecados veniais, não o seu pecado preferido, mas os pecados que você acaba cometendo mais vezes. Existia pecado gostoso, né? Vamos ser Os pecados sinceros, preferidos, né? assim. Tudo que é bom é imoral, ilegal ou engorda. Exatamente. Esse momento de você olhar para os seus pecados, assim, acho que a cinza e o pó e a pequeneza tem muito disso, assim, porque o pecado, na verdade, você vai ver que é uma fraqueza da alma tão frágil, assim. Você olha, nossa, mas eu pequei logo por isso. Aí que é a ideia do jejum ou da abstinência, ou abstinência. É justamente tomar consciência de que a gente se apega a coisas que são passageiras e pequenas. A mesquinharia. A ideia da carne não é porque a carne é um fim em si mesmo, ou chocolate, ou o que for. Mas é pra gente tomar consciência de como uma mesquinharia ela pode se tornar objeto da nossa paixão, do nosso desejo, da nossa loucura. Porque tudo, no sentido estrito, é muito pequeno. Aquele cargo, aquele olhar, aquele reconhecimento, aquele bife, é tudo muito pequeno. Então o deserto, o jejum, os 40 dias, nos ajuda a perceber assim, precisa mesmo? Será que precisa? E a quaresma é um momento que a gente tem que viver assim, mais dentro, é um momento que nós temos que viver individualmente ou dá pra viver esse momento em família? Bom, família é sempre uma tragédia, né? Viver momentos em família é sempre É problema. porque eu ia jogar essa pergunta pra Kaká, mas só que você já falou que é uma tragédia, então é melhor. ela- Vamos. Não, eu queria jogar pra ele, mas pra depois jogar pra. Mas é melhor você segurar, né? Eu não, eu sou celibatário. Minha família é Nossa Senhora da Piedade, eu quero ver a sua. Família é família dos devotos, Então, né? minha família é maravilhosa, eu não tenho o que reclamar. Não, mas eu queria dizer, assim, pontuar, porque eu acho bem propício mesmo a sua pergunta. A quaresma, para mim, é um momento individual. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que viver a quaresma no coletivo te auxilia. Porque pensa, se só você estivesse vivendo a quaresma, todo mundo está vivendo ainda o carnaval e você está vivendo a quaresma. Então, eu acho que o contexto ali que você está inserido,
Isso te ajuda a viver. Ela cria ali uma atmosfera de reflexão, você sabe que vai ter Sim, momentos de na interiorização. igreja, de interiorização. Perfeito. Né, de silêncio, de, por exemplo, numa casa, a minha família é pequena, mas assim, numa tem duas casa crianças, que tem muitas. Sim, aí o silêncio, por exemplo, na minha casa já é algo que é mais difícil, né? E aí a concentração, quando a gente vê lá as imagens estampadas, por exemplo, tem a questão visual pela questão da concentração mesmo, né? E o Da gente coletivo vai te focar lembrar daquilo que você... que eu preciso E apenas focar. uma cruz que eu desvelada na igreja, preciso... é tão bonito. Exatamente, porque aí é o seu foco, né? É, Não sim, tem mais é o nada foco. que tire a sua atenção. Isso, perfeito. E aí, pra mim, é difícil, né? No contexto aí de duas crianças, porque ou eu conto com a colaboração de deixar com A sua algum penitência é o familiar. ano inteiro, É o querida. Pois é. Aí eu acho que é um erro de medida, assim, porque se nós somos uma cidade, e aqui não vai só a Caeté esse comentário, né? Que tem essa tradição de se recolher no período da quaresma e tudo mais, e não é uma crítica também, é que se faça festa no sábado de aleluia, não é isso o problema. Mas o problema tá muito mais na cognição de entender que, olha, nós passamos 40 dias retirados, refletindo sobre nossos abusos, sobre nossos pecados, para logo agora a gente meter o pé na jaca e tal, porque não é sobre isso. Porque a verdadeira alegria do fim da penitência não tá só em reencontrar de novo com ver as paixões, porque senão a penitência não valeu de nada. Sim. Né? Como um pecador que se levanta do confessionário e volta pro mesmo berço de pecado que ele tava. Quando nós vamos ao Evangelho, vemos lá, né? Quando os discípulos dos fariseus e de João Batista vão até Jesus e falam assim, olha, fazemos penitência. E seus discípulos não? Diz, olha, o noivo está aqui. Quando o noivo for tirado, o que quer dizer isso? Para nós, a penitência, ela tem um quê de demonstrar o nosso anseio pela volta do esposo. Então, o que é? O que a gente chama isso? De período entre duas vindas. A primeira vinda de Nosso Senhor e a segunda. Portanto, ele é um tempo todo revestido de espera. O jejum, então, não tem a ver com simplesmente punição da nossa carne, porque ele já nos justificou. Não tem a ver com o fato que a gente está fazendo barganha com Deus, porque quem faz voto é crente. Para nós católicos, o jejum tem uma dimensão de espera. Quer dizer, temos que ter consciência que somos para Ele. E estamos à procura de uma pátria que há de vir. Então, portanto, agora a gente toma consciência do que é passageiro, do que é limitado, da nossa relação. É recolhimento, mas não necessariamente uma penitência. A penitência para nós cristãos, ela não pode ter o que ela tinha no paganismo. Não é Ainda só tem sobre se penalizar. isso. Não é só sobre Porque se que ele já penalizar. pagou a dívida. Isso tem que ficar muito importante na cabeça das pessoas. Já houve momentos em que o cristianismo, o exercício da fé cristã católica, parece ter se esquecido disso. Nós não rezamos a um Deus que bebe sangue. Não há nada que nós possamos fazer que vá agradar a Deus, a não ser a fé. Pô, como é que a gente agrada a Deus através da fé? Recebendo aquilo que já é dom. Então nós já fomos salvos. Cristo já nos justificou. Ele já pagou o débito. Portanto, nós vamos viver de tal maneira que seja condizente com aquilo que ele já nos deu. Pagou à vista, né? Já à vista. Vista, Essa que é a ideia. Então tem gente que Sem faz troco. penitência e fala, eu vou fazer uma penitência aqui, quem sabe eu ganho alguma coisa, né? Ih, meu querido, isso é mentalidade pagana. Falar que eu sou um cara mais racional, de certo ponto de vista, é mentira. A racionalidade é uma faculdade da alma que todo mundo tem. Mas eu quero dizer assim, Mas alguns são mais. Isso é fato. tem uma tendência mais de querer saber o porquê. Enfim, não é o momento de discutir o que foi que causou isso. Mas sendo assim, teve um certo momento, assim, que... inclusive vendo algumas... não sei se posso chamar de exageros, que acontecem não da Igreja Católica, mas de membros que a frequentam, que eu tive um momento que, sem de forma alguma deixar de crer em Maria, nos sacramentos e tudo mais, eu questionava, sempre questionei muitas coisas. Teve um momento que eu virei e falei assim, cara, eu não sou católico. Porque eu via o comportamento de Coincidiu com o algumas momento da pessoas... faculdade ou Não, pré-faculdade? bem antes. Antes, né? Bem antes. E aí eu cheguei pra uma amiga minha, inclusive, e falei assim, cara, cheguei à conclusão, não sou católico. Porque eu via algumas coisas e falava assim, cara, isso é ser católico? Então, se for isso, eu não sou católico. E aí eu lembro que, inclusive, ela ficou um pouco chocada e até mesmo triste com isso. E aí, quando eu fui entendendo o que é ser igreja, eu fui confirmando cada vez mais no processo de entendimento racional, a fé é um ato racional, né? De entender o que é a igreja católica. Não, cara, eu sou católico. Vejo vários problemas que eu tenho, inclusive, a obrigação de passar uma imagem melhor para as outras pessoas. Mas foi um processo, assim, falando assim de forma pessoal, né? Que eu passei de transformação. Cara, então, hoje eu sou um católico
diferente do que quando eu era criança, mas num processo também de amadurecimento. Porque talvez agora, hoje, você tem um entendimento de católico. Você se entende. Olha, O que é difícil, né? Agora, como uma oportunidade que o Bruno falou ali sobre a família, sobre crescer e tal, uma oportunidade de eu poder me retratar com minha mãe. Esse momento tinha que chegar. Dona Neninha, assista essa parte aqui. Ela achou ruim que eu passando na última TV, então ela não viu o último programa. Graças a Deus. Mas eu ia dizer que ela sempre me obrigou a ir à missa, a ser coroinha do 8 aos 15, por livre e espontânea pressão. Mas a minha avó paterna sempre fala que a gente só é católico, que a gente só vai à igreja por conta da minha mãe. Porque os outros filhos da minha avó paterna, não vou generalizar, tem 8, digamos que, sei lá, uns 4 não tem ligação nenhuma. E aí o meu pai também nunca foi assim, de nos levar à igreja. Agora minha mãe sempre obrigou a gente a acompanhar em todo coral que ela ia. Então, querendo ou não, você vai criando ali um laço, sabe? Então, mãe, obrigado, viu? Eu acho que essas duas coisas são importantes. Em algum momento, para educar os sentimentos, você precisa de um pouco mais de pressão, o ambiente tem que estar um pouco mais controlado, porque a criança não entende muito bem o que são valores, o que são princípios, para além da realização imediata. Então, o que a criança entende? Um desenho animado que ela gosta, um chocolate que ela gosta de apreciar, ir na casa dos amigos. A igreja é uma coisa mais abstrata, né? Porque a criança é muito sensorial. Exatamente. Então, é mais complicado. Mas junto com isso, esse processo um pouco ali da obrigação, aí tem que vir a ternura, o exemplo, que é isso que cria o lastro. Nossa, isso fazia sentido pra minha avó, pra minha mãe, não é? Então vai fazer pra mim também. Agora, uma polêmica, padre. Eu acho super... Antes eu ficava incomodado. Porque tanto de menino na igreja correndo pra lá e pra cá gritando. Só que hoje eu entendo que é uma forma de você ambientar a criança a crescer naquele ambiente. Em uma missa, que a mãe tá lá com a criança chorando, correndo pra um lado, qual que você acha que é o procedimento correto? Exorcizar a criança, a mãe... Eu acho que devia fazer igual os evangélicos, falam que cata a criança tudo e joga na salinha. Bom, o que eu penso? Não, mas aí... Brincadeira se essa você parte. faz isso, você tira também uma mãe da igreja. O que eu penso? Afasta uma família. Acho que duas coisas se articulam. Primeiro, a comunidade de fé, ela tem que se comprometer com a família nesse momento difícil de criar uma criança, né? Toda criança é sociopata, autocentrada, capeta batizado. São raríssimas as crianças que em ambientes diferentes, com pessoas diferentes, não começam a ter manifestações de possessões demoníacas. Eu não acho raro. Eu discordo com ele, meus alunos, tá? É fácil. Tá? Discordo. É raro. Então, quer dizer, toda criança, brincadeira à parte, tem, né, aquele quê de bagunça, e isso é natural. Então, eu diria, a comunidade tem que compreender. Inclusive, nós juramos isso no momento ali dos deveres da comunidade de fé. Nós nos comprometemos, enquanto igreja, a sermos uma comunidade de fé e de amor para a criança. Portanto, a grande responsável por introduzir a fé não é a família. Na perspectiva católica, é a igreja, porque a igreja é a mãe e a mestra, antes de tudo. Então, esse é um primeiro ponto. Então, essa Mas a criança para ir Aí que eu ia dizer, em primeiro lugar, a missa não é feita para criança. Então, nossa, tá dizendo que não pode levar a criança na igreja. Não, a missa tem uma estruturação, um jeito de celebrar que não é próprio uma linguagem de uma criança. Então, o que os pais têm que encontrar? A criança não entende rito. Exatamente, a criança não entende rito. Ela entende rotina. Exato, então ela não perfeito, Davi. Exatamente isso, perfeito. Essa que é a diferença. Então, para a criança é muito complicado, porque o rito é simbólico, ele é abstrato. Para a criança é complicado. Então, o que os pais têm que ter? Criar atmosferas e mecanismos para minimizar os traumas ali com a criança. Se é uma criança muito pequenininha, então vai ter que interromper um momento para amamentar, ou ali mesmo dentro da igreja, não tem problema nenhum. Se é uma criança um pouco maior, vai ter que fazer alguma espécie de barganha. Uma outra coisa que é fundamental, o relógio biológico da criança. Não tem como você querer desejar que uma criança fique quieta numa missa 11 horas da manhã. Desregula o relógio, ela não vai ficar quieta. A gente querer que uma criança fique quieta por mais de 10 minutos. Exatamente. Então, quer dizer, você tem que ter ali uma negociação própria do ambiente familiar. Então, eu diria, as duas coisas se articulam. Mas respondendo ainda, puxando o gancho, né, daquela conversa que a gente tava sobre o que a mulher espera do homem, eu diria assim, eu não acredito, né, pode ser que tenha alguma que tenha fetiche, mas que ela espere aquele fortão, aquele que seja o grosso, pode ser que tenha alguma que tenha isso. Mas eu diria uma coisa, deixa eu colocar, mas aí é a ideda do fetiche. Por que os 50 Tons de Cinza fez tanto sucesso?
É uma Não, coisa tá. interessante. Pra própria... Não tô querendo dizer. Eu entendi o que você tá falando. Mas a gente tá falando de nicho já, né? Ah, eu acho que o sucesso do O que eu- best-seller não foi tão nichado assim, não. O que eu quero dizer assim, Eu tô provocando, pode continuar, eu tô te enchendo o saco. de forma geral, tem algo que é comum. Entendi. Isso é nicho. Mas tem outra coisa que não é nicho, sabe? Eu diria, por exemplo, assim, eu tenho um movimento que fala assim, a mulher, ela faz o que ela quer, ela tá onde ela quer e tal. Eu acho que tem alguns poréns, mas eu concordo nessa linha de raciocínio. Mas, por exemplo, imagine lá, para dar um exemplo do que, no meu ponto de vista, todas as mulheres querem, algo em comum. Tem o casal lá e tal, aí à noite tem um barulho lá fora. E aí não sabe o que tá acontecendo, caiu uma panela lá fora, alguma coisa assim. A mulher, seja o que ela quiser, se ela quiser. Se ela quiser, ela pode levantar lá e ver, acender a luz e lá, o que tá acontecendo aqui? É ladrão? Vou chamar a polícia. Pode, mas elas vão querer. Acredito que nem todas. O homem não tem essa escolha. O homem, ele é o responsável pela segurança do lar. O homem, no fundo, o que é uma das coisas, né, que a mulher, acredito, toda mulher ela deseja sentir no homem? Uma segurança. Uma segurança, seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista psicológico, ele me ouve, ele me escuta, ele me apoia. Eu entendo isso, sabe? Nossa, tá Ele querendo me dizer que tem uma protege. base ali de segurança, de proteção, que você acha que o feminino tende a buscar no masculino. Pode ser Eu em acredito algumas que sim. financeira, em algumas diz respeito ao que está acontecendo lá Coitado, fora, mas de alguma forma você acha que tem essa dimensão, né? Mulher, que vocês tiverem isso na cabeça, vocês estão mais ou menos lenhadas. Não e aí- era muitos homens de hoje em dia, não. E aí eu diria assim, por exemplo, do meu ponto de vista, se numa relação de um casal assim, a mulher pode ser o que ela quiser. Eu quero ir pro mercado de trabalho, quero trabalhar, quero fazer isso e aquilo. Acredito que ela não pode negligenciar outras responsabilidades que vou deixar para outro programa. Mas ela quer decidir isso? Beleza. Pode até inverter os papéis? O pai fica com os filhos? Beleza. Mas se ela não quiser, é obrigação do homem suprir a casa. É obrigação do homem nutrir desse ponto de vista, sabe? Num acordo. Não, eu entre o concordo. casal- Agora eu diria. Pode falar, por favor. Tradicionalmente, eu acho que a gente tem muita, como eu falei, essa figura tradicional. Eu acho que a crise da masculinidade, ela tá baseada justamente nisso. Na vontade, no anseio de manter essa imagem masculina que está sendo desconstruída. De alguma Essa é uma forma, grande- você fala essa assim, é uma porque grande crise. à luz do que vocês falaram, eu entendo e concordo com o que você diz, no sentido assim, a mim também parece que o feminino busca geralmente no masculino essa estabilidade, essa proteção, né? E isso até vem na nossa referência quando nós chamamos de São José, o pai nutrício de Jesus. Então, de alguma forma, o homem tem essa função, né? E aqui, quando você introduzir dever, nós estamos aqui numa compreensão mais clássica, né? Que seria a essência do masculino e por aí vai. Agora, o fato é verdade. Às vezes vem no combo a ideia de que eu que pago, eu decido, o carro é meu. Isso já não concordo. Não, eu entendi, Mas eu tô só entendi, problematizando. Porque é uma constituição da família, né? Por Não, exemplo. sim. Vamos imaginar assim. Entendi. Seja porque, imagina, homem e mulher, a gente sabe, é uma realidade. Maioria das vezes o homem recebe, fazendo a mesma coisa que a mulher no mercado de trabalho, ele recebe mais. Isso é um problema cultural. Mas, isso acontecendo, não é porque ele recebe mais, por exemplo, que o dinheiro não é do casal. O dinheiro é da família. Perfeito. Se não, a mulher que deveria administrar. Porque se ela tenha mais a tendência, né, de entender as questões do lar, Da As singularidades, vou né? comprar roupa pro Perfeito. filho. Normalmente a mulher é que pensa nisso. Precisa comprar roupa pro filho, precisa Entendi. comprar um sapato pro filho. Que ela seja também a gestora desse dinheiro. E nesse esse ponto de discernimento que você vista. está trazendo é muito interessante, que você está falando, olha, o fato de existir uma base biológica e até psicológica de que o feminino busque no masculino a proteção, não legitima violência, opressão, perfeito. Eu acho que aí é E muito aí, o que o lúcido. Bruno, isso já traga aquela velha frase lá que alguns tios falam, né? Lá em casa a última palavra é sempre a minha. É sim, senhora. Assim, isso senhor. mesmo. E de alguma forma, eu acho que para um casamento dar certo, o homem tem que entender que ele não pode ter razão, né? Porque o feminino é múltiplo. Se você tentar alcançar todas as razões de uma mulher, eu não preciso ser casado pra saber, senão como celibatário eu sei disso. E é Eu acho que é próprio por do isso que ele se feminino. tornou celibatário. Eu não vou Porque nem- é próprio do feminino, o feminino dá conta de muito Relacionamento à mais distância, né? coisa. Como diz Davi. Então, né, pegando um gancho que o Bruno favor. falou, né, que o Bruno falou, colocou tipo assim, que o homem seria o mantenedor e a mulher seria a gestora. Não, foi mais ou menos isso que você colocou, né? E O a homem é a cabeça, a mulher é o pescoço, E, como uma amiga minha e disse. hoje, as mulheres estão sendo tudo. Elas estão sendo mantenedoras e gestoras. E às vezes com um homem, né? Um homem saco de batata. Mas com um homem dentro de casa, elas conseguem ser mantenedoras e gestoras. As mulheres saem para o mercado de trabalho,
elas voltam para casa, elas dão conta das tarefas de casa. Agora, Entendeu? Uma coisa que eu penso, eu vejo de manhã, por exemplo, e eu falo isso com a máxima gratidão. Tem uma coisa que corta o meu coração quando eu vejo de manhã, por exemplo, uma mãe com um filho no braço, às vezes levando para um hospital, alguma coisa. Você vê que a mãe tá tendo que resolver algum problema. Por que eu falo isso? Porque meu pai nunca deixou minha mãe passar por isso. Nunca, nunca. Eu tenho inúmeros exemplos dentro de casa, com todos os defeitos, né? Meu pai, como qualquer homem pode ter, ele jamais abdicou deste lugar da proteção. E eu lembro também, e isso acompanhei quando a minha irmã era pequena, que minha mãe durante o dia ficava cuidando da gente, meu pai trabalhando durante o dia, e se acordasse à noite, ele trazia isso como responsabilidade dele, porque ele falava assim, olha, ela fica durante o dia inteiro com as crianças, então para ela é muito mais difícil administrar uma noite mal dormida. Eu no trabalho eu posso negociar ali uma coisa ou outra. Então eu acho que tem um pouco a ver com isso, né? Essa ideia da proteção, do sacrifício masculino. Nós não podemos perder isso. Eu acho que é muito ruim para a sociedade. tem gente que suspeita que a Terra é plana. Tem gente que suspeita de alienígenas. E tem gente que suspeita da existência de Deus. E aí, o que dizer para essas pessoas? Quem tá certo? Quem acredita em ET? Quem acredita na Terra plana? Ou quem não acredita em Deus? Ou tá todo mundo certo? Acho que ninguém Existe vai desafio. ganhar, vai perder, todo mundo vai perder. A Dilma falou isso. Dilma né? diz. Nem ganhar, nem perder, vai todo mundo perder. Existe o certo? Existe a verdade? Existe o fato É uma boa concreto? pergunta, né? Ou tudo depende da forma que se Eu olha? gosto de Nietzsche. Deus está morto, nós o matamos. Eu sou um leitor de Nietzsche, apaixonado por ele, e gosto muito quando ele diz essa frase. Eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus está morto, nós o matamos. Por que eu gosto de Nietzsche quando ele fala que Deus está morto, nós o matamos? Porque ele traz a ideia de um cristianismo que sufocou Deus. Uma maneira de apresentar Deus que é, de alguma forma, o desprezo pelo corpo, pelo prazer, pela identidade, e que isso deu certo num determinado momento, só que chegou um outro momento, com o desenvolvimento da ciência, com a filosofia, com as suspeitas e contraposições do homem contemporâneo, que não se sustenta. Só que o que é interessante quando Nietzsche fala que Deus está morto e nós o matamos? Ele não está falando que ele decretou a morte de Deus, mas a hipocrisia da fé, da religião é que mata Deus. E o cadáver dele ainda continua. O que é o cadáver dele que ainda continua? Essa coisa que nós temos atualmente, onde Deus é o que vai me ajudar, o que está para suplantar as minhas fraquezas, que é amigo das minhas frustrações e do meu ressentimento. Por isso que eu acho que ninguém traduziu mais a morte deste Deus do que Nietzsche. E aí eu vou trazer um ponto que as heresias atrapalharam, assim, ajudaram em alguns aspectos o desenvolvimento e amadurecimento, e suscitou vários santos padres, né, no início da igreja. Mas se a gente pensar que os gnósticos, eles começaram com uma linha de existe o bom e o mal é material e o bom é espiritual. Começa uma quebra, e aí eu vou defender a igreja aqui, que a igreja, quando surgiu isso, já falou, não, tá errado. Não é assim que funciona. O Deus criou a corporeidade, as coisas materiais, e era bom. Então, talvez pode ser uma falta de, quando você fala assim, apresenta um Deus morto, de compreensão cristã de uma apresentação errônea do que esse. Você querendo dizer que o cristianismo, desde o início, sempre foi capaz da síntese. Prova é que no início, quando a gente tem aquele movimento da gnose, que havia a suspeita do corpo, nós tivemos vários pensadores que foram contra isso desde o princípio. Então, quer dizer, o que você está falando é que isso nunca foi genuinamente um pensamento da igreja. Desprezar o corpo, o prazer, a vida, é isso. Isso, e desse ponto eu vou puxar o seguinte gancho. Quando você se afasta daquilo que é a doutrina, e aí eu falo doutrina do ponto de vista positivo, daquilo que é a verdade, você cria essas brechas que levam as pessoas a fazer terem heresias suspeitas sobre Deus. Talvez a origem pode ser usado, mas a origem dessas suspeitas sejam quando você apresenta algo que não é verdade. Eu não tenho dúvida nenhuma, porque, na verdade, a modernidade ela é uma filha esquizofrênica de um período medieval absolutista, racionalista, inquisitor. Por que não teve isso no início da Idade Média, quando nós tínhamos São Francisco de Assis? Você está coberto de razão, ué. Baseado no que vocês falaram, eu penso que onde é que se levanta essa suspeita, onde é que Deus está morto? É no Deus de lacunas. Na nossa história
durante todo o processo que você não consegue explicar algum fenômeno físico, você coloca Deus. Então você pode pegar na história romana como eles tinham Deus trovão, Deus isso, Deus aquilo, porque quando você não sabia explicar os fenômenos da natureza, você colocava um Deus no lugar. E aí depois vem a ciência e explica todo o processo, esse Deus está morto. Perfeito. É o que Nietzsche coloca justamente isso. Aquilo que antes se justificava no universo metafísico, agora nós encontramos na Até ciência. porque antes, com isso, né, você tinha um mundo que se movia dentro do sagrado. E hoje a ciência vem... A ciência com a sua... com seus métodos e tudo mais, foi jogando isso tudo por E se eu terra. te acrescentar nessa perspectiva que vocês estão trazendo, que para o cristianismo se abole o sagrado? Por que a gente fala de espaço litúrgico? Porque a partir de Jesus Cristo, sagrado é onde mora Deus. Por que os cristãos, por exemplo, podiam se reunir nos seus cultos sem estarem em templos? Porque eles têm a consciência de que o sagrado é o lugar onde está Deus. Ele não está circunscrito a um espaço físico. Existe o litúrgico, existe o do culto, mas sagrado é onde mora Deus. Eu sou sagrado, você é sagrado, sua filha é sagrado, seu trabalho é sagrado. Tudo pode ser sagrado na medida em que for uma instância de encontro com Deus, né? Mas aí a gente traz um outro ponto também. Por exemplo, quem não acredita nesse espaço sagrado? Quem não acredita no sagrado? E a gente pode até definir também a diferença, por exemplo, de ateus e agnósticos. Fogo neles, velho. Pelo menos assim era mais fácil, né? E agora? Que não dá pra tacar fogo. Ecumenismo, diálogo ecumênico é o que a igreja faz, Vamos porque ela não derrubar pode o porto mandar na ninguém pra serra, fogueira. Eu acredito que é uma visão míope. No sentido de que fé e razão são duas asas para a verdade. Se você opta por bater voo só com uma asa, ou seja, se eu sou fideísmo, eu só quero acreditar na fé e eu desprezo aqui o racionalismo, eu vou andar em círculo, eu não vou bater asas. Então, eu vejo que é importante haver a comunhão. As duas coisas. As duas coisas. O crer, o metafísico. Porque vai chegar em algum momento em que racionalmente eu consigo explicar o que está acontecendo. E em um determinado momento é preciso que a fé venha não para explicar de forma matemática, mas sim, talvez como um sentimento, algo que é mais profundo. Um convencimento. Algo que é abstrato, né? Abstrato. Eu só queria fazer um adendo, deixar a parte toda tomista do encontro lá de lá, né? Porque eu queria dizer, o que vocês disseram é profundamente Tomás de Aquino, né? Lógico que estou dizendo como quem leu Tomás de Aquino, exatamente isso, né? Você acabou de citar uma perspectiva tomista e que é uma frase do João Paulo II na Fides et Ratio, que é duas asas que conduzem para Deus, né? Exatamente, esse é o argumento clássico da Mas igreja. nesse caso, então, por exemplo, quando a gente diz que alguém é ateu, ser ateu é uma opção religiosa também? Ou não? Eu acho que, na perspectiva filosófica, pra você negar alguma coisa, você tem que se colocar diante dela. Então, quer dizer, um ateu, na verdade, é um religioso de vetor invertido. Porque a falta de provas sobre a existência de Deus não necessariamente constitui prova. É uma né? crença, entendeu? É uma coisa interessante. O ateu é um crente reverso. Só um parênteses. Existe frio ou é ausência de calor? É escuridão ou ausência de luz? Então, o fato de ser um vetor oposto, você comprova que é frio? Não. Você comprova que ali existe Uma ausência de... Então, o ateu, eu diria que é aquele que optou pela ausência de Deus na vida dele. Mas a gente fica numa roleta russa, né? Porque E que acaba sendo também uma crença, porque você não tem como provar. Deus não é verificável empiricamente. Na perspectiva filosófica, ele não é uma variável que pode ser verificável. Portanto, ninguém pode chegar a uma conclusão, existe ou não. Porque ele não pode. Não é como você coloca uma coisa e verifica no microscópio. A gente não consegue localizar Deus, né? No tempo, no espaço. A gente nem não para consegue. negá-lo, nem para afirmá-lo. Nem quando o Santo Tomás apresenta os motivos da razão do Deus existir. Aquelas 5 provas, por exemplo, motor imóvel. E aí, causa encausada? Será que a gente hoje pode dar uma aplicação concreta de Santo Tomás de Aquino? Uma coisa que move sem ser movida? Inclusive, eu acho, com todo respeito a Tomás de Aquino, ele é infinitamente mais inteligente do que eu. Mas eu acho que tem uma aporia quando ele traz o Deus de Aristóteles para dentro da teologia, que inclusive quase manda ele para fogueira. Ele só não vai porque ainda não havia Inquisição. Vale a pena pesquisar sobre isso. Quem ressuscita Tomás de Aquino é a contemporaneidade. Mas enfim, fecha parênteses. O Deus de Israel se move o tempo inteiro. O fato do Cristo se encarnar já mostra que ele é profundamente movível, paixão,
um Deus que morre, que sangra, não pode ser um motor imóvel. Não pode. Tem um movimento também... Não contradizendo Tomás de Aquino. A tese dele está certa. Mas hoje nós temos uma série de variáveis que eu acho que Tomás de Aquino colocaria aí. Uma pitadinha de Freud, de Nietzsche. Ele colocaria um pouquinho de Einstein junto dessa física newtoniana. Eu não sei se ele seria muito avant lá Aristóteles, não. Acho que ele colocaria mais gente nessa bagunça aí. Você passa uma bola aí com Newton. Há um movimento do determinismo, que quando Newton ali determina, né, as 3 leis, esse movimento faz com que as pessoas começam a ir num sentido de que não há livre-arbítrio. Porque a ideia da física newtoniana é se você tem a posição, a velocidade e a força, você consegue determinar o movimento. Então, esse determinismo começa a dizer que é possível determinar o movimento das coisas. Só que essa realidade, ela é furada. Porque não é possível você ter a precisão de um instante de tempo no espaço. Então, o que eu estou querendo dizer? Toda a vez que você traz a ciência para tentar uma explicação de Deus, ela não é oposição. Pelo contrário, quando você pega cientistas, você consegue ver claramente o arquiteto por trás disso. Chega a ser até belo. Se você pensar que o Sol que está a 360 mil quilômetros daqui, que leva 8 segundos para chegar essa luz do Sol, é uma constante física. Aí você pensa na ciência do homem que calculou isso, mas e a ciência de Deus? O que você está querendo dizer é que o aprofundamento do conhecimento científico leva a constatações sobre o belo, sobre o funcionamento, que nos fazem suspeitar de que tem que ter uma inteligência, um articulador, um mantenedor, um sustentador disso. A própria teoria do Big Bang, né, que não é uma explosão, porque a explosão seria algo desordenado. É uma expansão. De uma expansão. E aí, hoje é a teoria mais aceita. Então, a ciência é algo mutável, até que se prove o contrário, Tanto que chama teoria. Essa é a mais aceitável. E vale a pena lembrar que quem descobre é o Lemaitre, que é o padre. Exato. O inventor da teoria do Big Bang. O próprio Papa Francisco, ele dá um depoimento falando que tanto o Big Bang como a evolução é compatível com a religião. E aí começa-se a soltar nas mídias, inúmeras reportagens, como se fosse uma a novidade. gente estivesse fazendo uma reconciliação. E não é isso. Pelo contrário, a igreja que impulsiona. Quando você pega as primeiras universidades de Cambridge, quem que foram os fundadores? A iniciativa? Se você pegar o lastro da origem, e os monges. você vai ver. Tanto que a cátedra, ainda hoje, né, quando um professor ele assume uma disciplina na universidade, se diz que ele assume uma cátedra, porque o bispo tinha cátedra. Ou a roupa da formatura de uma universidade é uma batina de padre com capelo. Então foi a igreja que, no caso, impulsionou a ciência no Ocidente. Né? Tem no Ocidente. Porque quando os bárbaros vêm varrendo a Europa, quando os bárbaros vêm varrendo a Europa e queimando tudo, quem é que conserva os escritos antigos? Os árabes, os muçulmanos, aquele povo que dá tiro, porrada e bomba, e os monges. Um ateu militante gosta muito de jogar Galileu na jogada, por causa da Inquisição. E quando você vai pegar a história, você percebe que o Galileu ficou preso não pela teoria do heliocentrismo, porque ele estava coberto de razão, apesar da igreja ainda não conseguir ter mecanismos para enxergar, e sim dentro de um contexto onde o protestantismo estava muito forte e a igreja proíbe que você possa fazer uma interpretação, a hermenêutica, você mesmo, longe da igreja, ele pega esse heliocentrismo e tenta reescrever, baseado nas passagens bíblicas, uma nova interpretação. Então é aí que a igreja fala, não faça isso. Na verdade, me permita a intervenção. Na verdade, o que acaba levando à condenação de Galileu não é a questão do heliocentrismo. Exato. Porque quem traz para o Ocidente contemporâneo o heliocentrismo foi Copérnico. E Copérnico era clérigo.
Padre. Então, quer dizer, para começar aqui, O bem que próprio não é isso. Galileu O problema de Galileu é quando ele faz exatamente o que você falou. Quando ele começa a pegar perspectivas científicas e a coloca em contraposição com a fé. O que leva Galileu a ter mais problemas com a igreja? Quando ele começa a questionar, segundo a perspectiva física, a questão da transubstanciação. E ele só vai para o pau mesmo porque se torna papa alguém que era um desafeto dele. Então, na verdade, a questão nunca foi sobre ciência. Exato, e aí ela a foi gente sobre vê- teologia e sobre política. A gente vê no Teologia é ciência, né? Especulativa, mas é. É lógico, e Tomás de Aquino diz isso. É a maior das ciências, né? Porque toda ciência tem que se basear no fato. Então, a ciência precisa de um fundamento empírico. A física vai precisar ali da constatação matemática, a química vai precisar dos compostos. Agora, a teologia se alicerça no quê? Na sabedoria do próprio Deus, que é a verdade. Então, para Tomás de Aquino, não só é ciência, como é a maior de todas as ciências, que ela não se fundamenta no que está abaixo, mas no que está acima, né? Eu suspeito que você gostou desse tema. Então, dá o like. Fica dentro das piadas de Marco. Né?